Minhas goiabadas com queijo, tudo bom com vocês? Hoje eu queria conversar com vocês sobre como a ansiedade pode influenciar na fome. Vamos conversar sobre isso? Vamos! Por quê? Porque a gente está passando por um momento super ansioso nessa pandemia e nesse isolamento social, e eu tenho escutado muito isso, tanto dos meus pacientes quanto na minha vida pessoal, as pessoas falando que a fome tem mudado. Quando eu falo que a fome muda, as pessoas têm reclamado tanto de ter sentido mais fome quanto menos fome. Então no final desse vídeo eu também vou dar algumas dicas para um lado e para o outro lado, tá bom? Então assiste até o final. A primeira coisa que eu queria conversar era sobre exatamente como a fome funciona e como a ansiedade e outros fatores podem influenciar na sensação de fome. Então, a nossa sensação de fome, ela é feita a partir de vários hormônios, vários gatilhos que a gente tem dentro da gente. Por exemplo, tem alguns hormônios que vêm da nossa barriga, tem alguns... E quando eu falo barriga, eu quero falar estômago. E tem outros hormônios que vêm do nosso intestino, do nosso cérebro, do nosso pâncreas, por exemplo, que nem a insulina, que é um hormônio bem conhecido. Então, tudo isso rege a nossa sensação de fome, como se fosse uma reunião com várias pessoas decidindo a mesma coisa. E, além disso, todas as coisas do nosso corpo são ligadas, né? É como o nosso corpo é um sistema. Então, sabe aquela brincadeira onde você coloca um dominó, outro, e quando um cai, todos vão caindo? O nosso corpo funciona do mesmo jeito. Então, às vezes, um dominózinho caindo de outro sistema influencia no sistema da fome. Por exemplo, hormônios que são causados pelo estresse, excesso de cortisol, pode influenciar na sensação de fome e de saciedade. Ou, por exemplo, alguns hormônios do seu sono, de sua qualidade de sono, podem influenciar na sua fome. Por isso que a gente sempre diz que dormir direito é muito importante para você se alimentar melhor. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, então, que a fome não está sozinha. Ela está ligada com esses outros fatores que precisam ser olhados também. Então tá bom, se você é uma pessoa que fica ansiosa e fica com mais fome, o que a gente vai fazer? Primeira coisa de tudo que você vai fazer é reconhecer se essa fome é uma fome física ou se é outro tipo de fome. Será que você está com tédio? Por isso que você está indo comer? Será que você está se sentindo muito ansiosa ou ansioso, por isso quer mastigar? Se for fome na barriga, se for fome física, precisa comer. Não tem como ter outra saída. Claro que a gente vai tentar optar por alimentos mais saudáveis, mas tem que comer. Se essa fome for uma fome por tédio, por ansiedade ou uma fome emocional, a gente pode procurar alimentos que aliviem isso. E não um alimento em si, mas um método como comer. Por exemplo, se você está se sentindo muito ansioso e resolveu comer bolo de cenoura com chocolate, pegou um pedaço de bolo, o que você vai fazer é cortar esse pedaço de bolo em pequenos pedaços. Assim você vai ter mais pedaços de bolo para levar até a boca. Esse tipo de movimento faz com que a ansiedade fique um pouco mais aliviada, tá bom? Funciona, pode testar na sua casa. E se você é o tipo da pessoa que fica muito ansioso e daí não tem fome nenhuma, é mais perigoso ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Por exemplo, na pandemia, que a gente está ansioso por muitos dias por conta da situação, você pode passar vários dias sem comer, o que é um perigo, porque a gente precisa comer. Então a primeira dica que eu dou é se hidratar. Quanto mais você se hidratar, melhor nessa situação, porque vai ajudar o seu corpo a continuar funcionando. Se você conseguir se hidratar com água, água de coco, suco, são ótimas fontes tanto de hidratação quanto de macronutrientes que vão te ajudar nesse período de jejum. Outra coisa que funciona é tomar muito cuidado com a sensação de saciedade. Se você está ansioso, sem fome e acaba comendo além da saciedade, você vai ficar muito desconfortável. Então, comer porções menores, não passar grande tempo em jejum, porque assim você vai ficar menos ansioso com essas horas de comer, tá bom? Se a gente acaba entrando nessa sensação de ansiedade, ficando com menos fome e comendo menos, pode acontecer do seu hipotálamo pensar, poxa, melhor eu bloquear essa fome para ele não ficar tão desconfortável. Daí vai ser mais tempo ainda sem comer. Então, de novo, se você fica com fome quando está ansioso, é dividir em pequenas porções e reconhecer fome física. Se você não fica com fome quando você está ansioso, é tentar se hidratar, tentar respeitar a saciedade e tentar não passar muito tempo em jejum. Ajudou vocês? Conta pra mim! Além disso, se vocês gostaram desse vídeo, eu queria que vocês apertassem aqui o joinha pra cima. E se puder, se inscrever no meu canal, que eu vou colocar um vídeo por semana pra gente conversar sobre nutrição de maneira mais gentil